Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen Mangolin e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar acerca de saúde mental, porque nós sabemos que nós somos um ser tricotômico. E o que quer dizer isso? Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então é bom que nós estejamos bem em todos os aspectos, biologicamente, espiritualmente e emocionalmente. E nesse tempo de pandemia, isolamento social, mudanças, desemprego, mudança na rotina, muita coisa acontece que desencadeia, em alguns casos, estresse e ansiedade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu quero usar o texto da Carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6 em diante, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, eu vou começar gravando hoje, falando sobre esse tema, mas o vídeo vai ficar muito extenso, então eu vou dividir em algumas partes. Então esteja conosco, assista esse primeiro vídeo e assista os vídeos posteriores que também eu estarei disponibilizando para vocês. Se você não faz parte do nosso grupo no Telegram, entre lá, chama Mulheres Transformadas, entre no grupo, faça parte. Também nós temos um perfil ali no Instagram que é M Mulheres Transformadas. Então esteja conosco, acompanhando os nossos estudos, as nossas reflexões, as nossas palavras, e eu creio que você será abençoada em nome de Jesus, abençoado em nome de Jesus. Então vamos lá. Nós somos surpreendidos com a recomendação da Organização Mundial de Saúde acerca do isolamento social. A princípio foi uma recomendação, né? Porque nós sabemos que existem pessoas que precisam sair das suas casas para ir trabalhar, que precisam do seu emprego, trazer o pão para sua casa. E existem profissionais que têm funções essenciais para a nossa sociedade. Então, a princípio, nós ali recebemos uma recomendação. E dentro dessa recomendação, os lugares que ficam liberados a princípio, né, são as farmácias, supermercados. E o que acontece? Nós somos seres sociais, nós fomos projetados por Deus, nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos uns com os outros. Para casarmos, para termos filhos, para termos convivência uns com os outros, até mesmo dentro da igreja, né? Nós nos relacionamos, nós conversamos, temos amizades, e assim é o ser humano. Desde quando ele nasce, ele precisa de um outro ser humano, porque se você deixar um bebê sozinho, ele não sobrevive, ele é vulnerável. Então ele precisa de um pai, de uma mãe ou de alguém que cumpra essas funções, que exerça essas funções para que ele venha crescer, para que ele venha se desenvolver. Quando chega a idade de ir para a escola, ele vai para a escola, e ali nas relações entre as crianças, nas amizades, nas brincadeiras, ele vai se desenvolvendo, vai adquirindo também a linguagem dentro do seu meio familiar, dentro do ambiente escolar, e vai se desenvolvendo no decorrer da vida. E nós, quando somos adultos também, nós precisamos dos relacionamentos, nós precisamos muitas das vezes conversar com os outros, desabafar, nos aconselharmos, recebermos orientações, ministrações, e Deus usa uns aos outros para estar ministrando aos nossos corações, para estar nos abençoando, para ajudar uns aos outros na caminhada, né? E isso faz parte da coletividade, isso faz parte da união, e é esse o propósito de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós, como seres relacionáveis, que precisamos desse amparo social, que precisamos dessa rede de relacionamento, nós estamos enfrentando um momento novo, um momento que nos surpreendeu com as recomendações, com tudo aquilo que tem que mudar na nossa vida, na nossa rotina, né? Quem diria que São Paulo, a maior metrópole da América Latina,
o centro financeiro da América do Sul pararia. E nós estamos nos deparando com comércios fechados, shoppings fechados, muitos lugares têm até barreiras para que as pessoas não entrem em determinadas cidades. Então nós temos nos deparado com todas essas mudanças. E o que a princípio, num primeiro momento, muita gente achou legal. Por quê? Porque vai ficar em casa, vai descansar, vai ficar com a família, vai curtir os filhos. Mas com o passar dos dias, nós começamos a introjetar todas essas mudanças que vêm ocorrendo nas nossas vidas, né? No nosso dia a dia, e a gente se vê num grande desafio. Porque muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas tiveram que se adaptar à rotina da convivência com os filhos, porque não tinha mais essa rotina, devido ao trabalho, devido à correria do dia a dia e tantos outros afazeres. Muitos pais de família ficaram na condição de estar dentro de casa e não mais sair para buscar o alimento, para trabalhar. E todo mundo dentro de casa, nós sabemos que existem pessoas que não têm a oportunidade de ter uma casa grande, uma casa confortável e todas essas questões. Antes nós nos cumprimentávamos dando a mão, nos abraçando, e agora a gente precisa se cumprimentar de longe. Isso quando nos vemos, porque a nossa forma de se relacionar também mudou. Nós precisamos nos adaptar a se relacionar apenas pelas redes sociais. E isso trouxe uma grande mudança. E em toda essa situação, nós percebemos que existem pessoas que reagem de várias formas. Existem várias formas da pessoa entender, compreender essa situação de mudança, de transformação, de isolamento social e reagir a ela. Algumas pessoas reagem com um mecanismo de defesa que é a negação. Elas negam que esteja acontecendo uma pandemia. Por quê? Porque elas querem continuar vivendo a vida normalmente, do jeito que sempre viveram. Elas querem manter a normalidade da vida, saindo, passeando, visitando, indo na casa dos parentes. E talvez seja uma forma de lidar com aquilo que ela não sabe lidar. Então ela foge daquela situação por não ter mecanismos para lidar com aquilo. Então ela quer viver dentro da normalidade, como se nada estivesse acontecendo. E nós não podemos julgar essas pessoas porque é um mecanismo de defesa inconsciente. Elas estão ali dentro do que elas acreditam. Existe um outro tipo de pessoa que vive em condições mais vulneráveis, porque nós sabemos que hoje em dia não é só pessoas que estão na terceira idade que são mais vulneráveis, existem muitas pessoas, né, com problemas respiratórios, cardíacos, asma e tantas outras coisas aí. E essas pessoas também, elas tiveram que se adaptar. E muitas das vezes são julgadas. Não tem fé, por que você não tem fé? Isso. E a gente precisa entender o quê? Cada um de acordo com a sua fé. Nós não podemos julgar o outro pela nossa fé. Então cada um reage de um jeito. Cada um tem uma percepção da vida de um jeito. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Então nós precisamos entender isso também. Nós precisamos entender também que existem pessoas que estão vivenciando luto dentro desse isolamento social, dentro dessa quarentena. O que acontece? O luto não é somente a perda de pessoas queridas. O luto é qualquer perda significativa. Então a pessoa pode ter perdido o emprego e estar vivenciando um luto pela perda do emprego, pela perda de um ente querido, pela perda da liberdade, pela perda da oportunidade de trabalho, de sair na rua. Então a gente precisa compreender que muitas pessoas ficam mais sensíveis, mais vulneráveis emocionalmente por conta desse tempo de pandemia. Para não ficar um vídeo muito grande, eu vou terminar por aqui e eu te espero no próximo vídeo.